Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa pergunta que parece simples, mas que na verdade vale bilhões de dólares. Uma pergunta que mistura biologia com economia pesada. Qual é a hora certa de colher uma floresta para conseguir o máximo de valor dela? Então vamos lá. A grande questão é essa: qual é o melhor momento para colher uma floresta? A primeira resposta que vem à cabeça parece óbvia, né? Mas é aí que a gente se engana. E feio. Pois é, a resposta que parece fazer mais sentido está errada. Aquela ideia de que é só esperar mais que vai ter mais madeira e, portanto, mais dinheiro, isso é um mito. A história real é bem mais complexa e, sinceramente, muito mais fascinante. Vamos chamar isso de o mito do jogo da espera. A lógica parece infalível. Mais tempo, mais crescimento, mais madeira. Simples. Só que essa lógica ignora duas forças gigantescas: o relógio biológico da própria floresta e o preço que se paga pelo tempo. E para entender isso, a gente precisa olhar primeiro para a biologia. Uma floresta não cresce para sempre no mesmo ritmo. Não mesmo. É igualzinho a uma pessoa. Ela tem fases diferentes na vida. E a analogia que a gente encontra na nossa análise é perfeita. Pensa numa árvore. No começo, ela tem uma única missão: crescer para cima. É uma corrida maluca em busca da luz do sol. Mas aí, ela chega na maturidade. Assim como a gente, ela para de crescer em altura e começa a, bem, engordar. Ela cresce para os lados, o diâmetro aumenta. Esse padrão de crescimento, que forma uma espécie de curva em S, é a chave para desvendar esse mistério todo. Ok, para medir esse crescimento, os técnicos usam duas ferramentas. A primeira é o chamado incremento corrente anual, o ICA. Pensa no ICA como se fosse uma foto, um snapshot. Ele te diz o quanto a floresta cresceu só naquele ano. É a velocidade de agora. A segunda ferramenta é o incremento médio anual, o IMA. Se o ICA é uma foto, o IMA é o filme completo da vida da floresta. Ele pega todo o volume de madeira que já cresceu e divide pela idade da floresta. O resultado? A produtividade média dela ao longo de toda a vida. Então, recapitulando, ICA é a velocidade atual, o pique de crescimento do ano. O IMA é a média de produtividade da vida toda. O que acontece é que o ICA, esse pique de crescimento, atinge o seu máximo bem antes. Mas para saber a eficiência real da floresta, o que manda mesmo é o IMA. E é aqui que entra um conceito-chave: a rotação técnica. O que é isso? É simplesmente o ponto exato em que o IMA, aquela média de produtividade da vida toda, chega no seu pico máximo. Do ponto de vista puramente biológico, esse é o momento perfeito para colher. Se esperar mais, a cada ano que passa, a floresta se torna, na média, menos produtiva. Ok, então o mistério está resolvido. É só esperar a rotação técnica? Não, longe disso. Porque até agora a gente só falou de biologia. Falta colocar na conta o fator que muda o jogo inteiro: o dinheiro. A economia tem uma lógica própria e ela é bem diferente. Pensa só nisso. Um produtor que planta uma floresta está, na prática, imobilizando o capital por anos a fio. O que isso quer dizer? Quer dizer que o dinheiro investido fica ali, parado, preso na terra por décadas. Não dá para usar para mais nada, fica lá, crescendo junto com as árvores num ritmo bem lento. É uma aposta de longuíssimo prazo. E essa linha do tempo aqui deixa o problema bem claro. Olha só, no ano zero, o custo para plantar é altíssimo. Depois, são anos e anos de custos de manutenção, mais baixos, mais constantes. E a receita? O dinheiro de volta, só lá no final, talvez 20, 30 anos depois. Esse buraco, esse intervalo enorme entre o gasto e o ganho, representa um risco financeiro absurdo. Isso nos leva direto para outro conceito econômico fundamental: o custo de oportunidade. É bem simples. Ao escolher plantar uma floresta, o produtor está dizendo não para todo o resto. Por exemplo, em vez de esperar 20 anos por uma colheita de madeira, ele poderia ter tido 20 colheitas de mandioca, uma por ano. A grande pergunta é: essa única colheita de madeira lá no futuro compensa todo o dinheiro que deixou de ganhar ano após ano? Certo. Então agora a gente tem os dois lados do ringue. De um lado, a biologia, querendo a máxima eficiência de crescimento, do outro, a economia, buscando o máximo retorno financeiro. É a batalha da natureza contra o tempo e o dinheiro. E essa tabela resume o conflito perfeitamente. A rotação biológica ou técnica tem um objetivo: maximizar o volume de madeira. A métrica dela é o pico do IMA. Ela só olha para o crescimento da floresta. O resultado? Um ciclo de colheita mais longo. Agora, olha a rotação econômica. O objetivo aqui é outro: maximizar o retorno financeiro.
A métrica é o valor presente líquido, que leva em conta não só os custos e preços, mas também uma taxa de desconto. E o que essa taxa faz? Basicamente, ela diz que o dinheiro hoje vale muito mais do que o dinheiro no futuro. O resultado? Quase sempre um ciclo de colheita mais curto. É melhor ter o dinheiro no bolso mais cedo. Então, o ponto-chave é esse, no final das contas. Um produtor racional não vai esperar até o pico biológico se aquele pouquinho a mais de madeira não pagar o custo de esperar mais 1, 2, 5 anos. A decisão é fundamentalmente econômica. Beleza, mas como isso tudo funciona na prática? Vamos sair da teoria e levar essa discussão para um lugar onde essa decisão é tomada todos os dias e com consequências enormes. A Amazônia. Imagina a encruzilhada de um produtor na região. De um lado, a opção A: derrubar a floresta, transformar em pasto ou plantar algo de ciclo curto. O retorno financeiro é rápido, quase imediato, mas o custo ambiental, a gente sabe, é altíssimo e o solo se degrada. Do outro lado, a opção B: apostar no manejo florestal sustentável. Explorar madeira, óleos, resinas. É uma renda que pode durar gerações. Mas exige paciência e, claro, exige dinheiro para esperar. E os números mostram bem o tamanho do desafio. O manejo florestal sustentável, quando bem feito, pode gerar aí uma média de 1.150 euros por hectare por ciclo. Não é pouco dinheiro. Mas o ponto é um retorno que demora para vir. E ele está competindo com a necessidade de ter dinheiro na mão agora, algo que a pecuária, por exemplo, oferece, mesmo que com um retorno menor ao longo do tempo. Então, para a gente fechar, o que fica de mais importante? Primeiro, a melhor hora para a biologia quase nunca é a melhor hora para o bolso. Segundo, tempo é dinheiro, de verdade. E plantar floresta é um investimento de alto risco e de longo prazo. A decisão final é sempre um equilíbrio delicado entre crescimento, mercado e o custo de esperar. E no caso da Amazônia, essa escolha não é só sobre dinheiro, é sobre o futuro de todos nós. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, né? Num mundo que vive de necessidades imediatas de resultados para ontem, como é que a gente calcula o verdadeiro valor da paciência? O valor de esperar? A resposta para essa pergunta, no fim das contas, define não só o futuro de uma floresta, mas a nossa relação com o planeta inteiro.